Falta-lhes comunhão com o Espírito Santo. Falta-lhes o principal. É amar a Deus sobre todas e quaisquer coisas, ou pessoas, ou cargos, ou bens materiais. Então, está faltando o principal. A base do cristianismo é o amor. É o amor a Deus, é amor ao próximo. Falta o principal. Falta desejarmos dar a vida pelos outros. Falta entregarmos realmente a nossa vida a Deus. Mas existe solução. Jesus disse, olha, arrepende-te e volta às primeiras obras. Então, essas obras que vocês estão fazendo, parece coisa boa. Existe até um crescimento numérico na igreja, mas não existe um crescimento qualitativo. Não existe um crescimento realmente espiritual, mas apenas existe um crescimento em números. Aí você coloca o prédio cada dia maior, alarga cada dia mais a porta de entrada, mas você está afrouxando o mais importante. Você está deixando de lado o mais importante, que é a comunhão com Deus, é a parte espiritual. Então existe muita parte intelectual, existe muito trabalho, mas pouca espiritualidade. Nós temos visto aí que batismo com o Espírito Santo não é mais uma exigência nem para professor de escola bíblica dominical. Já existem obreiros que nem batizados com o Espírito Santo são. Os corais das igrejas estão aí cheios de gente que não nem batizado com o Espírito Santo são. Vocais, conjuntos eletrônicos, e vai por aí fora. Por quê? A condição básica mostrada em Atos dos Apóstolos para que alguém faça alguma coisa na igreja, até para servir mesmo, era ser cheio do Espírito Santo. Mas a igreja já deixou de lado essa condição básica. Por quê? Porque não considera mais de suma importância a espiritualidade. Se a pessoa tiver condição financeira, ou se a pessoa souber bajular o líder, ou se a pessoa tiver aí um alto grau de estudo, um diploma, ou se a pessoa, não, porque a pessoa fala direitinho, não, porque a pessoa canta direitinho, não, porque toca direitinho. Não importa mais se existe espiritualidade, não importa mais se existe comunhão com Deus, não importa mais ser cheio ou não do Espírito Santo. Importante é trabalhar. Cuidado, tomemos cuidado com o rumo que estamos dando à igreja. A comunhão com o Deus da igreja passou a ser de pouca importância. O importante é a comunhão com o líder da igreja. Tomemos todo cuidado. Então a advertência de Jesus é: se você não se arrepender, então será removido o seu castiçal. Ou seja, Jesus disse, a igreja será removida, fechará. Aí você diz, mas a porta que Jesus abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. A igreja nunca fecha, nunca se acaba. Então olha, onde é que estão as igrejas da Ásia? Vai lá, procura uma, vê se está aberta, vê se está funcionando. Acabou. Lá hoje reina e impera o islamismo. Não aceitam nem abrir igreja. É uma luta. Por que se acabaram? Porque não ouviram a advertência de Jesus. Vamos então estudar aí a nossa lição mais detalhadamente, de acordo com os comentários do pastor Cláudio Holod de Andrade. Vamos ver aí a nossa lição, ela tem aí as seguintes partes. Então na parte 1, Éfeso, uma igreja singular. Parte 2, o problema de Éfeso. Parte 3, voltando ao primeiro amor. E a parte 4, lembrando-se do primeiro amor. A nossa introdução aí diz o seguinte: em toda a Ásia Menor não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa
do que a de Éfeso. O seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara-se inclusive a confrontar os que se diziam apóstolos. Veja Apocalipse 2:2. Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Então veja aí, não havia igreja mais ortodoxa, quer dizer, igreja que estudava mais a palavra de Deus, que entendia mais a palavra de Deus do que a igreja de Éfeso naquela época. Era uma igreja que estava ali na Ásia e uma igreja na cidade importantíssima. E um lugar onde o comércio era muito forte e onde também imperava uma grande idolatria a deusa Diana, principalmente. Havia ali artes mágicas, havia ali uma prostituição tremenda, existia ali uma riqueza muito grande, era uma cidade muito importante na época. Mas a igreja ali, ela cresceu em meio a este mundo, a esse modo de viver, e se esqueceu do primeiro amor. Apesar de ter crescido muito, desenvolvido muito, de estudar muito a palavra de Deus, de ser conhecida por toda parte como uma igreja que combatia as heresias, os falsos apóstolos, era uma igreja excelente, olhando de fora, mas Jesus olhava por dentro e detectou um erro gravíssimo. Então até o próprio Cristo elogiou os efésios. Eles eram uma referência em toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com Éfeso. Se ela, porém, se dispusesse a resolvê-lo, seria uma igreja perfeita. Como tinha já as obras, o problema era o motivo das obras. Não era por amor. Então, faltava corrigir esse erro. E era, na verdade, o principal erro. É como se você construísse aí um prédio, só que você se esqueceu de colocar uma coluna para segurar esse prédio. É como se fosse aí, antigamente se fazia aquela pedra angular, era tudo, toda a construção dependia daquela pedra. Então, e até Jesus é falado como ele sendo a pedra angular, a pedra principal na construção. Então toda a construção dependia dessa pedra. E era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então existia muita obra, muita luta contra a heresia, contra o falso mestre, contra falsos profetas. Existia ali muito trabalho, muito crescimento, desenvolvimento e tal. Então parecia uma coisa boa, mas era apenas religião, religiosidade. Não existia o amor realmente, o amor verdadeiro para com Deus. Não existia a comunhão espiritual. E como o cristianismo está fundamentado no amor, Jesus resumiu todo o cristianismo, toda a lei, os profetas, tudo ele resumiu no amor. Primeiro o amor a Deus, depois o amor ao próximo. Então eles teriam que se arrepender e voltar a esse amor. Aí então tudo estaria bem, seria uma igreja perfeita. Mas eles não ouviram. E a igreja acabou, fechou. Vamos ver aí, parte 1. Éfeso, uma igreja singular. Nós temos aí, tópico 1, Paulo em Éfeso. Tópico 2, a solidez doutrinária de Éfeso. Tópico 3, uma igreja de ministros excelentes. Então, dentro da parte 1, Éfeso, uma igreja singular. Tópico 1, Paulo em Éfeso. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Veja Atos 18, 19. Mas a igreja só viria a florescer entre os efésios a partir da terceira viagem do apóstolo. A chegada do reino de Deus à cidade foi acompanhada por grande avivamento. Houve batismos com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Veja Atos 19. Então foi aí na segunda viagem de Paulo que a cidade de Éfeso foi evangelizada por Paulo e muitos ali foram então aceitando o evangelho. Agora, só na terceira viagem realmente é que Éfeso passou a ser mais bem cuidada, passou a ser vista como
um ponto ali muito importante na evangelização, muito importante para a igreja, porque era um centro ali comercial muito importante e uma cidade que, por viver ali na idolatria, de ter ali uma deusa Diana, representante ali de uma idolatria muito grande, ela foi deixada pelo imperador, pelo governo romano, como uma cidade livre. E então ela cresceu muito. Todos passavam por ali, era metade do caminho praticamente entre Jerusalém e Roma, e todos passavam por ali. Então aquela cidade se tornou uma cidade muito importante e Paulo então teria que usar essa cidade como se fosse assim, uma base de evangelização de toda aquela região. E naquela época não só de toda aquela região ali da Ásia, mas também uma base para evangelizar até Roma. Então Paulo abriu ali uma igreja. Agora ele se dedicou realmente a esse trabalho na terceira viagem. Ele passou ali 3 anos, nós vamos ver, usando uma escola. Então ele ensinou detalhadamente a palavra de Deus. Ele treinou pessoas, né? Deixou ali Timóteo dirigindo aquela igreja, deixou Tíquico. Então uma igreja realmente que conhecia a palavra de Deus, estudaram com o melhor mestre da sua época, que era o apóstolo Paulo. E como é que essa igreja começou? Como é que essa igreja desenvolveu-se? Veja bem que Paulo ali ministrou batismo com o Espírito Santo, ali houveram ali várias curas, ali existiram várias conversões, pessoas que realmente deixaram a idolatria, deixaram as artes mágicas, pessoas que se entregaram realmente a Deus. Então houveram ali legítimas conversões e legítimos milagres, sinais e prodígios de Deus. Então um avivamento, porque existia estudo da palavra de Deus, existia salvação de muitas almas, existia muitas manifestações do Espírito Santo. Isso aí caracteriza o quê? Um avivamento. A igreja nasceu então num grande avivamento. E a igreja deveria permanecer nesse avivamento. Veja bem que já na época que Paulo foi preso e que Timóteo estava dirigindo a igreja, Paulo já escreve para Timóteo dizendo, porque parece que Timóteo também se envolveu muito no trabalho e acabou deixando um pouquinho a parte espiritual, a ponto que Paulo escreveu para ele e disse: Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo prioriza isso na vida de Timóteo para que ele continue o seu ministério. Paulo já havia detectado um problema já. Apesar de Timóteo ser ali o seu discípulo, ter aprendido muita coisa com Paulo, parece que Timóteo começou a deixar de lado as coisas espirituais, apesar de trabalhar muito na obra de Deus, de ser um exemplo de obreiro. Então Paulo teve que adverti-lo, de lembrá-lo, de despertar o dom do Espírito Santo, que era importantíssimo, que era preciso ele voltar à comunhão, voltar ao amor, à intimidade com Deus. Então é isso que está acontecendo muito hoje na igreja. Não existe busca por dons do Espírito Santo. Ninguém nem ora pelos outros para que eles recebam algum dom do Espírito Santo. Não existe valorização quanto às coisas espirituais. Não existe valorização do amor e comunhão com Deus. Não existe aquela intimidade. Não existe um real avivamento. Muitas igrejas estão pensando que nós fizemos aí uma cruzada, ganhamos tantas almas, que a igreja aqui está crescendo, está desenvolvendo, muita gente está pensando que isso é avivamento. Mas se procurar, se achar na igreja uma pessoa que tem um dom do Espírito Santo, já é uma coisa estrondosa, porque falta a parte espiritual. Não existe como amar a Deus e
não ter em si mesmo as manifestações desse Deus. É uma coisa tremenda isso. Mas é o que está acontecendo na igreja. O que fazem? Vamos fazer uma festa e vamos importar alguém. Vamos chamar alguém que tem um dom, porque aqui ninguém tem. Vamos chamar alguém para fazer aí um avivamento, de repente aí mover as águas aqui, porque aqui ninguém faz. Olha só, é o que estamos fazendo. E pagamos fortunas para essas pessoas.